Obrigado. Então, catexia é uma força psíquica muito grande que você emprega em alguma pessoa ou em algo. Quando você ama demais a esposa ou o esposo, não estou dizendo aquele amor normal, é aquela paixão avassaladora. Você está catexizando, não é catequizando, não. Eu catequizando é evangelizando. Né? Catexizando, catexia, força psíquica empregada em algo ou alguma pessoa, algo, alguma coisa, assim por diante. Então, você vai encontrar em psicanálise aquela pessoa que catexizou alguém ou algo, desprendeu força psíquica muito forte sobre aquilo, que ele é o objeto de adoração, de obsessão. Então, catexizou algo. Então, a catexia se mostra como uma força psíquica que se direciona a um determinado objeto por meio de representação mental. Nisso, concentramos nossa energia mental, focando em determinada, ou que determina a imagem entre um objeto em particular. Isso pode vir desde objetos reais e concretos até os idealizados. E como fantasias ou mesmo símbolos. Se você já ouviu alguém falar sobre focar todas as suas energias em algo, é disso que esta frase está falando. Eu já entendi que minha mãe dizia, olha, como diz a irmãzinha, vou citar o nome dela, eu gosto muito dela, eu não tenho autorização dela para citar o nome dela, e por uma questão de ética. Quando o marido foi chamar a atenção dela, que ela estava indo muito na igreja, se dedicando muito ao ministério, não se meta no meu ministério! Não se meta no meu ministério. Você catexizou o seu ministério. Olha o netinho aí, pastor Tílio. Você catexizou o ministério. Não, coisas assim, objetos, aquele carro que você limpa, 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 limpa. Ninguém pode chegar perto do seu carro, você catexizou aquele objeto. A mãe, o pai, é uma força psíquica mental muito forte em algo e também na fantasia, né? Que a paixão está dentro desse aspecto, dentro desse contexto. Aquela paixão avassaladora por alguém ou por algo. Você catexizou aquela pessoa. Então, a catexia é uma força psíquica muito forte em alguém, algo ou alguém. Você já se identificou em quem você catexizou? Quem você catexizou aí que você, né, levou, chega a fazer mal, né? Obsessão por algo, por aquilo. A catexia é vista ainda em nossa infância, começando com o impulso sexual, o libido direcionado à ação pelo desejo. Quando você deseja aquilo com veemência, com muita força psíquica, você faz uma força mental muito grande. Eu quero, eu quero, eu quero. Então, o bebê já começa, quando o bebê, você tira algo da mão dele, e que ele... Veja uma criança, eu assisti um vídeo de uma criança esses dias, que o pai tira o celular, ele começa a gritar e fazer birra, aí o pai devolve o celular, ele fica olhando na tela, o pai tira o celular, ele grita de novo, aí o pai devolve o celular, ele se acalma. Aquilo é catequização do objeto, né? É o desejo. O bebê, por exemplo, isso influencia o seu comportamento, que acaba exigindo gratificação. E tem adultos que só vivem disso. O que eu vou ganhar com isso? O que vai rolar? Pá, catexizou o dinheiro, catexizou algo que ele precisa de gratificação. O que eu vou lucrar com isso? Qual vai ser a minha gratificação com isso? E com o passar do tempo, o adulto reproduz isso e inclui o êxtase e o sofrimento na sua perspectiva. Tem gente que ele catexizou tanto alguém ou um objeto ou algo que aquilo é obsessão dele. E ali ele desprende toda a força. Eu convivi, até 2 meses atrás, eu tinha coordenação de uma outra pessoa, uma mulher, bem mais de idade, quase na minha idade. E hoje eu trabalho com uma defensora jovem. A coordenadora lá tem 32 anos.
E ela tem muito respeito, porque ela fala assim, que eu tenho de idade, Samuel, você tem de profissão, então eu... Mas eu falei, mas quem comanda é você, eu estou aqui para... Ela que fala com o juiz, ela que fala com o promotor, ela que faz habeas corpus, ela que vai ali, ela que marca as perícias, e tá super eficiente. Mas a outra, minha chefe, dois meses atrás, que nós viajávamos para São Paulo direto aí, uma mulher extremamente obcecada pelo trabalho. Nós ficamos doentes com ela ali, a equipe ficou doente, porque não para comer, não para dormir, não para, não dá sossego, parece que tem formiga no vão dos dedos. E aí, obcecada pelo trabalho. Trabalho é tudo, é acima do marido, dos filhos, e acima de tudo, é obsessão. Tem gente que é obcecado pelo ministério, tem gente que é obcecado por coisas. Então, a criança começa a manifestar esta força mental, esta catexia, e lá na fase adulta, tá vendo como eu falo que nós somos reflexo da nossa infância? Aí você catexiza aquele objeto com aquela força mental, é isso, é isso, é isso, é isso, é o que eu quero é o desejo. Então, você vai encontrar muitos desses por aí. Então, o conceito de catexia, em simplicidade, diz respeito à canalização linear de energia sobre determinado objeto em específico, embora sua natureza não faça parte do cotidiano informacional. Praticamos isso a todo momento, sem notar. O exemplo, quando nos direcionamos o nosso amor, catexizamos o nosso amor, ou o nosso ódio, ou a nossa preocupação com alguma pessoa. É o tripé da catexia, ou da catexização. Amor demais. Eu amo demais, por isso que eu sufoco. Minha mãe me sufocava e falava assim, eu amo vocês, quero vocês tudo aqui do meu lado, igual a galinha junto aos seus pintainhos. Pastor Samuel. Oi, pastor, fica à vontade. Ouvindo sobre a catexia, dá a ideia daquele comportamento obsessivo, Isso, muito similar, eu não sei se é muito similar a isso, né? isso, com certeza. É uma obsessão. É uma obsessão. Toda a sua força mental, você não enxerga ao seu redor outras coisas. Aquilo é objeto de suma importância, você só direciona as suas emoções e a sua força psíquica naquilo. É isso que você falou mesmo, é uma obsessão. Então, amor demais, obsessivo, que acaba prejudicando o outro, né? O ódio... E só uma dúvida, pastor, desculpa interromper. Não, fica à vontade, fica à vontade. Só uma dúvida aqui, isso então é canalizado tanto em objeto como em pessoa. Exatamente, exatamente. Isso, todos nós Pode ser uma temos, né? obsessão de Obsessão, posse, exatamente. obsessão de posse. Isso, É meu, é meu, é meu. E é o isso. que acontece muito no feminicídio, então, vamos dizer assim. Principalmente, que Ela é minha, separou, não é mais de ninguém, eu vou lá e mato ela porque ela é um objeto de posse minha. Entra dentro desse conceito? com certeza. Ó, eu trabalhava num outro setor aí, tinha um menino que ele saía de vez em quando, ele falou, estou saindo. O senhor me permite? Eu falei, vai. E um dia eu falei, eu vou descobrir o que esse menino sai, por que ele sai toda hora. Ele ia para uma outra loja, próxima ao restaurante onde nós trabalhávamos, para ver uma menina que nem sabia que ele existia. Até eu botei, ele era pequenininho, eu botei o apelido dele de P2zinho, que ele sabia tudo da menina, investigava. Então, para quem não sabe o que é P2, né? O pastor Marcelo sabe o que é Serviço de Inteligência Militar, né? O P2zinho, inclusive, pastor, sexta-feira começamos a nossa aula lá, de investigação. E eu botei o apelido dele de P2zinho, porque ele saía investigando, ele sabia tudo da menina. Aí um dia eu chamei ele lá, porque veio uma queixa da menina, olha, descobri que tem um funcionário de vocês aí que não me dá sossego e eu vou abrir um procedimento, vou fazer um BO, registrar um BO contra ele. Nossa vida, um dia ele falou que ia se matar, oh, Samuel, eu vou me matar, porque se eu não tivesse a mulher, pai, o moleque ficou numa obsessão tão grande. Aí entra o que o pastor Anderson falou, o pastor Marcelo aí, uma obsessão, uma paixão avassaladora, e o menino não comia, não dormia e ficava mandando WhatsApp. E um dia eu tive que chamar ele e falei, olha, a menina me procurou e eu vou caminhá-la para um procedimento e você vai responder.
Então, é amor excessivo, ódio. Eu já passei por isso muitas vezes. Um dia Deus usou meu filho para falar comigo: pai, esquece essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas era um ódio mortal. Falou assim: deixa para Deus, porque Deus vai correr. Se o senhor for tratar com ele, o senhor vai torturar o cara. Deixa para Deus, que Deus sabe coxar a orelha do cara no lugar certinho. Mas aquilo era um incômodo para mim. Era terrível, terrível, terrível. E Deus, com o seu tempo, tratou mesmo. Então, catexia é uma força psíquica, é uma obsessão por objetos e pessoas, onde o amor é direcionado com obsessão, você dá vida por aquilo, o ódio, né? A minha vingança. Eu me lembro de um obreiro, um colega, um pastor. Eu disse: cara, você não pode viver desse jeito, você vai se matar. Não, porque aquele vagabundo, porque aquele desgraçado tem que morrer, porque não sei o quê. O ódio era a catexia dele, né? E a preocupação demais. Eu sempre digo que as mães são mais preocupadas, não adianta, né? Mas quando você tem aquele filho ou aquela filha ou aquela situação como uma preocupação excessiva, faz mal. Então, catexizou aquele ser ou aquele objeto. Que nem minha mãe me catexizou, e minhas irmãs até hoje jogam isso na minha cara: minha mãe amava você excessivamente. Então, tá bom, vocês vão ter que conviver com isso, o que adianta? Agora não adianta, a mãe já morreu. Então, essa catequização profunda é o processo pela qual a energia libidinal, veja a imagem, do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês aí, um homem amaranhado com alguns fios na mente de uma mulher, ligados com uma força mental que se... né? Eu vi uma esposa falou assim: eu não aguento mais, todo lugar que eu vou ele me sufoca, tô lá no tal lugar ele me liga, tô no trabalho ele me liga, e assim por diante. E a maior parte dos atendimentos de violência doméstica que nós atendemos aqui, eles são direcionados ou acontece isso aí, obsessão. Vai no trabalho, vai não sei onde, vai na escola. Terrível. A mulher vai passar na rua, ele está lá. Eu me lembro de um processo em que havia uns 7 ou 8 endereços que o marido não podia ir, o ex-marido, e o cara ficava indo, e aí a juíza falou: vai lá e vê para mim, promotora, aonde que esse cara trabalha. Aí um dia, numa audiência, ela falou assim, a promotora falou para a advogada do cara lá, falou: olha, todo lugar que ele vai e vê ela chama a polícia, o meu cliente está cansado de ser preso. Daí a juíza falou: ó, e onde você vai? Trabalho, igreja, casa da mãe. Pronto. Senão esse cara não vai poder andar em Londrina. Todo lugar que ele ia, ele é preso. A viatura chegava e prendia ele. Então, ó, põe 3 lugares aqui, senão o cidadão também está sendo cerceado do seu direito de ir e vir. Mas o cara era obcecado, ele sempre dava um jeitinho. Mas a catexia é uma energia libidinal disponível na psique e é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa, presta atenção aí, ó, ou investida nesses mesmos conceitos. Em outras palavras, a raiva que se sente contra uma pessoa é uma catexia. Ou a fixação de energia na representação mental dessa pessoa e não nela como objeto externo. Então, raiva, amor, obsessão, ódio, paixão e assim por diante. Então, é catequização de algo ou de alguém. E isso, como tem o Homer Simpson, personagem, ele deitado e pensando como que seria a vida dele. Os objetos com catexes positivas são buscados, pois atendem às necessidades do indivíduo. Já os indesejáveis, bom, tem o positivo e o negativo. Com catexes negativas que ameaçam o indivíduo, que tende a perturbar seu equilíbrio e não satisfazem suas necessidades, buscando-se a sua aniquilação. Então, catequização do ser de algo ou de alguém pode ser prejudicial, pode ser negativo, pode ser positivo. Por quê? Porque a pessoa está empregando podemos dizer, o investimento mental em algo ou em alguém. E isso pode ser prejudicial.
E onde que é positivo? Depende, né? A mãe, por exemplo, mãe tem certa preocupação com os filhos. Lembro que quando meus filhos estavam na faculdade, e hoje minha filha está na faculdade de Direito, e ela fica horas e horas à noite, e minha esposa não dorme enquanto a filha não chega. Tanto que minha filha pôs o aplicativo do Uber para a gente acompanhar quando sai da faculdade. A menina tem 32 anos já, né? Então, o que acontece? 30 anos, desculpe. Ela está brava comigo, está aumentando a minha idade. 32 é o outro, né? Minha filha é muito cuidada pela mãe. Eu entendo isso das mães, eu entendo. Agora, minha mãe, não. Minha mãe ia namorar. Onde você está? Estou namorando. Cuidado, cuidado. Olha, está com quem? Ela é como uma mola. Eu sempre uso a expressão ou a ilustração da mola. Você pegar uma mola e apertá-la e segurá-la na mão, ela vai doer. Se você soltar de uma vez, ela vai pular. Então, tem que segurar, mas ir soltando aos poucos até abrir e ter esse objeto na mão. Mas tem gente que é excessivo no seu cuidado, na sua dedicação, aquele tipo que diz assim, eu sou capaz de morrer por você, eu sou capaz de fazer besteiras e loucuras por causa de você. É igual a paixão. O cara apaixonado é um trouxa, né? Nós que nos apaixonamos aí, né, pastor Marcelo? A gente sabe como é que era, né? Acho que o Luciano, você falou que ele morava na mesma rua que você, então ele estava pertinho, mas eu era longe, hein? Tinha que pegar 2, 3, 4 ônibus. Eu imagino que ele devia passar na frente da sua casa todo dia, né? Todo dia. E aí, como é que fica aí os demais aí? O cara apaixonado é o bicho mais trouxa que existe na face da terra, como dizia minha mãe. Mas tem gente que a paixão tornou-se obsessão e loucura, fora do normal. E aí, então, entendemos isso como catequização do ser. Veja que um psicólogo uma vez disse assim, eu estou com uma situação aí, já me desvencilhei dela, porque eu já vi que não tinha como. Falei, não vou ter como resolver isso. A pessoa catequizou um antigo relacionamento e não é feliz, já está no terceiro casamento, e o cara lá é o catequizador, ou a catequisia dela, é uma obsessão. Eu disse, meu Deus do céu, onde você vai parar com isso, cara? Não, vou me matar, porque eu vou fazer uma loucura com aquela. Tem situações que o cara pega o carro. Há pouco tempo aqui em Londrina, o cara pegou um carro, a menina falou para ele que não queria nada com ele. O cara pegou o carro e foi andando, 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 pá! Gente do céu, morreu, se matou. Por quê? Não me vejo fora dessa situação, eu não me vejo fora, igual o pastor Marcelo falou. Você é minha, o boi não lambe, se o boi lamber, eu corto a língua dele. Então, catequização de coisas e pessoas. Força mental empregada em algo ou alguma coisa. Isso traz muito desconforto, traz transtornos graves para a pessoa e acaba por perturbar e assim por diante. Há poucos dias eu vi um pastor que foi meu aluno, ele e a esposa, e ele dizendo que a terapeuta da esposa diz assim, você tem que parar com essa mania de obsessiva compulsão. Alguma coisa está fora do lugar, objeto dentro de casa, você catequizou toda aquela energia dentro de casa, na tarefa, da casa limpa, é a neura que a gente fala, né? E isso, e aquilo outro, e isso é muito perigoso para você, porque causa certo desconforto e vai causando certos transtornos, né? Então, catequização de pessoas e objetos também é algo que vocês vão ter aí nas clínicas de vocês aí, que eles forem clinicar. Muito bem. Eu vou encerrar aqui, mas vou deixar como nós temos um tempo aí. Agora nós vamos entrar nas observações, nas perguntas e nas dúvidas que vocês querem sanar. Está aberto a discussão, igual fazemos quando eu era batista, né? O Atila ainda é. Está aberta a discussão para os irmãos. Aí o pau torava, né? Vamos lá. Está aberto o parlatório aí. Perguntas?
Mas Simone, esposa do pastor Atílio, a senhora é muito quietinha, pastora. Faça as suas perguntas. Todo mundo pergunta, menos você. Você, a Rebeca, sempre quietinha aí. Eu sou quietinha mesmo, pastor. Que bom. Isso eu já sei, já percebi mesmo. Fica tranquilo que eu já tracei o seu perfil e o perfil do seu companheiro, tá? Eu já sei tudo sobre vocês, assim, só de olhar. Assim. Vamos lá, pessoal. Ô, pastor, e nós já o teu, viu? Já estamos aprendendo também a mapear o senhor também, viu? Ó, Eu sou muito espontâneo. Eu não sou muito misterioso, não. Você pode ficar tranquilo. Não tem mistério meu para vocês, não. o mistério. Vamos lá. O mistério. Alguém fez essa observação há poucos dias. Eu falei, que legal, você já tá bom, hein? Tá craque já na coisa. Nossa, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pergunta aí. Vamos perguntar. Pastora Daniela, agora que eu... Vamos lá, pergunta lá. A Rosane, eu sei que vocês... Manda ver. Alguma dúvida sobre catarse e catexia? Eu acho que esses dois termos técnicos aí são muito importantes para nós aqui. E, reiterando, vocês vão vendo aí já para vocês, e na próxima aula nós vamos falar sobre interpretação dos sonhos. Esse aqui vai ser forte. Professor, também. Sim. Nessa última questão da catexia, é possível que uma pessoa que esteja com fixação numa ideia sobre outra pessoa, ela consiga transferir isso para outras pessoas, para fazer elas se voltarem, para elas também terem essa fixação? Opa, já aconteceu comigo. Com certeza. Porque é o que parece que está acontecendo hoje no quadro político do país. Isso. Parece assim que é uma coisa que algumas pessoas estão influenciando, uma pessoa influenciou algumas que estão influenciando um grande número de pessoas dos dois lados. Isso não é de um lado só. A gente vê dos dois lados isso. Uma fixação, e a pessoa está tão certa disso, isso tem me incomodado. O que eu tenho dito são pessoas inteligentes, não são pessoas burras, mas tem me incomodado essa certeza de que elas estão certas em relação ao caráter da outra pessoa, e você não vê provas, você não vê fundamento para isso, né? Olha, eu ouvi a minha chefe de serviço, ela dizia assim, esses dias, olha, ela está fazendo... Ela é uma pessoa muito capaz, assim, academicamente. Ela dá aula na faculdade lá de Cornélio Procópio, lá de Direito, e agora ela está envolvida com a psicologia jurídica. E ela fala umas coisas para mim, assim, coisas que dentro da visão psicanalítica e da psicologia, coisas assim que até mesmo eu desconhecia. E ela me disse uma coisa, ela me disse uma coisa esses dias, dizendo assim, nós nos apaixonamos por coisas, pessoas e por outras coisas, pessoas, objetos Ideias. ideias. Sem polêmica, tá? Sem defender a ou B. Alguém disse que eu sou neutro. Não, eu fui neutro no sentido de, mesmo tendo a minha posição definida, neutro por uma questão de trabalho, eu não podia me pronunciar. Então, acontece que eu me apaixonei pela visão, ou pela ideologia, ou pela própria pessoa. E aí a gente percebe exageros de ambos os lados, porque... Isso tem me incomodado. Desculpa, eu te Não, cortei. pode falar, pode falar. Isso tem me incomodado muito, porque eu estou vivendo isso dentro da minha família, né? Então, dos dois lados, eu disse, me dá vergonha alheia de vocês. Eu não encontro equilíbrio em nenhuma das falas. A família, eu sou a única pessoa que falo com todos. A família deixou de se falar. A minha mãe morreu com 35 anos de idade, com 7 filhos. E as minhas tias tinham orgulho de ver de como nós éramos unidos. Nós crescemos separados, nós crescemos um pouco em cada casa de cada tia.
E mesmo assim, elas tinham orgulho de ver a nossa união. E isso agora se acabou por causa essa coisa de se apaixonar por ideia e defender convictamente uma ideia. O que eu falo para eles, eu não encontro equilíbrio em nenhum lado. Eu não consigo, vocês argumentam, falam, mas eu não encontro equilíbrio nenhum. Porque é isso que parece que é para mim. É uma coisa, é doença. É uma coisa muito louca para mim. Então... Sabe o que eu vejo dentro dessa política hoje? O outro partido já estava há muito tempo, né, aí com essa ideologia, ela se tornou vamos dizer assim, uma seita política. Eles fizeram um trabalho, muito trabalho de base com jovens, que mudaram buscaram uma concepção de que tudo está certo. Mesmo sendo, né, descondenado, vamos dizer assim, que não foi, todos acham que é a melhor pessoa do mundo, que é normal. E nós embarcamos numa política, vou dizer assim, nós, né, porque o pastor sabe, nós tivemos uma ideologia do outro lado, achando que seria a dose de cura para o Brasil. Só que também se tornou uma doença e parece que uma seita também, e aquilo que você disse, dos dois lados hoje. Hoje nós estamos numa briga que nós estamos vendo aí a imprensa, de alguma parte, vendo, né, o erro de ter apoiado um lado, e nós, né, temos, eu acho que um pouquinho mais do psique aí aberto, nós estamos vendo que o outro lado é tão doente como o lado petista. Vamos dizer assim, né? Vamos taxar. Tanto o bolsonarismo como o petismo hoje são duas doenças, né, que estão levando para um lado numa guerra de poderes, numa guerra de domínio, de território, que está afundando o Brasil. Hoje nós não podemos dizer assim, hoje é só a ala PT que está afundando, não. Nós estamos vendo podridão e podridão que estava embaixo do tapete, né? Eu trabalhei muito em cima, eu apoiei o bolsonarismo por uma ideologia que a gente achava que era certa, que é uma ideologia, apesar das lambanças feitas nos 4 anos, mas nós achávamos que era não tão pior, vamos dizer assim, que o PT, mas hoje nós estamos vendo dentro dos bastidores das coisas que estão acontecendo que é tão pior, tão ruim, que se iguala os dois lados. Mas, infelizmente, você está dizendo isso de família. Nós temos pessoas, eu tenho amigos que defendem, de grupos, né, nós estamos no WhatsApp da época nossa de juventude, os caras se matam dentro do grupo, dizendo, não, esse está certo, aquele está certo. Eu falo, vocês estão doentes, cara. Tanto o PT como o Bolsonaro são dois câncer de divisão que estão corrompendo e acabando o Brasil. Então, eu vejo dentro disso da matéria que nós estudamos hoje, né? Nessa última parte. Que são doenças impregnadas dentro da mente que diz, não, cara, eu tô com o dedão sangrando, eu tô com a faca no coração, mas eu tô certo. E o cara não vê que precisa tirar isso. Isso é um grande mal, eu acho, do nosso século de hoje. Essa busca por uma ideologia correta dentro de algo que nós vemos hoje nos bastidores que são totalmente errados. E o pior disso é que ninguém assume que se houve briga por causa disso, é porque haviam coisas não resolvidas na família, na verdade. Coisas que você transferiu tudo para esse momento. Porque como é que você pode culpar fulano ou beltrano pelas brigas na família? Isso não existe, ele tinha que ser o próprio anticristo para isso, né? Aí vai na primeira, né? São coisas mal resolvidas dos gatilhos que estavam lá atrás. Né? Aproveitar a situação, né? É responsabilidade você fazer isso. Eu não sou responsável pelas minhas relações. Fulano é responsável, Beltrano é responsável? Como assim, né? A Elisângela, aqui, a nossa aluna aí, está falando que essas pessoas têm um poder de manipulação muito grande. É o que eu ia dizer. Ela falou o que eu ia falar. Vai cair e eu vou liberar vocês, mas rapidinho eu quero só dar uma explicação do que aconteceu conosco, tá? Eu estou achando que a catexia vai ter que ser uma matéria que vai ter que prolongar aí, porque ela é grande. Mas nós vamos ver isso aí, tá? Veja bem, nós tivemos uma situação na família que dividiu a família, não foi agora na eleição. Há muitos anos atrás, quando o pai morreu, vou resumir para o nosso tempo estar passando aí.
E uma de minhas irmãs, ela se apoderou, né, senhorou-se da herança do pai e nos deixou praticamente pobres, né? O que acontece? Meu pai tinha posses, tinha uma boa pensão, que ele era oficial do Exército, tinha pensão muito boa, minha mãe tinha um padrão de vida muito bom. E meu pai tinha algumas propriedades e acabou nós perdendo tudo isso porque minha irmã usou de fraude. Quando tinha uma filha dela no Japão, minha sobrinha, e o filho aqui. Quando nós sentamos os filhos para explicar que a mãe tinha feito aquilo, nossa vida, nenhum deles aceitou. Aí eu fui consultar um psicólogo, doutor, o que acontece? Ele diz assim, quando nós amamos as pessoas, os nossos, né? Ou mesmo aqueles que não são nossos amigos, nós empregamos tanta força e tanta credibilidade naquela pessoa que quando alguém chega para nós e fala e conta do lado perverso e negro daquela pessoa, ninguém acredita. Nós não queremos aceitar esse lado negro das pessoas. Desculpe, negro vai ficar meio racista. Esse lado perverso e oculto, esse lado oculto das pessoas. Não, ninguém quer aceitar isso. Não, minha mãe e meu pai não fez isso, você está mentindo, para que você está indo atrás de... É aí que acontece. Dificilmente nós queremos aceitar o lado perverso e maligno daquelas pessoas que a gente ama, daquelas pessoas que a gente convive. E na família acontece isso. Entendeu? Então, aconteceu conosco. Voltando a falar do colega, amigo de 38 anos, que quando eu fui falar para os filhos, olha, o seu pai vai ser preso porque foi provado científica e tecnicamente, mas isso, nossa, a filha do cara lá falou, não, de jeito nenhum, não aceito. Meu pai falou, seu pai fez. Então, quando nós empregamos muita força psíquica, aquela obsessão, aquele sentimento por aquela pessoa, quando alguém vem mostrar para nós o lado negro, o lado oculto e perverso daquela pessoa, nós não aceitamos. E aconteceu na política. O pastor falou aí. Então, não aceito. Não, você pinta a pessoa como perfeito para você. Aquele ser não fala desse fulano, nessa fulana, porque lava a tua boca quando falar. Cara, nós somos todos podres. Dentro de nós existem perversidades que, se vier à tona, eu gosto muito de uma frase que eu vejo no Facebook, se o espelho mostrasse a nossa alma, nós íamos ficar envergonhados do que existe dentro de nós. Então, a gente sempre tem aquele de querer se esquivar a nós quando somos pegos no flagrante, num ato falho. Não, eu não fiz isso, imagina. Que isso? Não, eu fiz sim. Eu tive que reconhecer coisas na minha vida que eu falei, cara, assim, até um professor de faculdade aí, que meu filho dá aula para ele de personal, meu filho levou meu livro para ele e falou, seu pai é muito corajoso de falar as coisas que ele falou, de expor os problemas dele, mas para mim é libertador, tem que estar, porque eu quero que as pessoas saibam que eu tenho problemas como elas têm. Então, nesse aspecto que nós estamos tratando, eu vou voltar a falar sobre catexia, tá? Eu vou voltar a falar, porque estou vendo que vai ser muito importante. Essa aula foi muito importante para as turmas passadas. Então, eu não aceito que o outro seja esse perverso e esse maligno que estão falando. Eu não aceito. Nós temos que saber que as pessoas são malignas, sim, e é bom você tomar consciência disso já, porque depois você vai se decepcionar. Nossa, meu Deus, não acredito que fulano fez isso. Então, prestem atenção, ninguém é santinho e ninguém é perfeitinho, tá? Você vai empregar confiança e força psíquica, paixão por uma causa, por uma pessoa, você tem que saber que a qualquer hora você vai se decepcionar. Então, presta atenção, porque quem está falando tem 60 anos de idade já. Já passei por isso muitas vezes na minha vida, de empregar confiança e toda a credibilidade a uma coisa e aquilo, quando fui ver, não era nada daquilo, e desmoronou a famosa desilusão. Nossa, e a desilusão parece que na hora mas depois você, graças a Deus, não fiquei enganado, né? Eu vou encerrar, gente, que eu tenho compromisso e vocês também, tá bom? Vamos voltar com essa aula? Vamos, eu acho que esse assunto vamos dar continuidade, né, na próxima. Boa. Então tá bom, eu vou adaptar alguma coisa para a aula que vem, tá? Obrigada, bom dia. E vamos continuar falando. Vai com Deus, gente. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Ótimo final de semana aí. Vamos falando, professor. Depois me liga aí. Amém. Tá bom.